Ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas, hoje a Rede Difusora de Rádios, mais uma vez, cumprindo a sua agenda de trazer aos nossos ouvintes o acesso à informação em relação às eleições 2022. Trazemos a nossa segunda entrevista com o presidenciável. Está aqui na redação hoje da Difusora, Luciano Bivar, que é presidente nacional do União Brasil, mas que também é um dos pré-candidatos à presidência da República. Eu convido aqui Luciano Bivar a dar o seu boa tarde para os nossos ouvintes em Manaus, Manacapuru, Altazes, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo, que acompanham ao vivo a sua entrevista. Rose, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas. É um prazer enorme estar aqui e a certeza de que nós estamos aqui junto com o nosso companheiro e amigo, presidente do diretório e pré-candidato a deputado federal, o nosso querido amigo Paulderney. Então estamos aqui prontos para a gente conversar sobre a política brasileira e o que nós propomos. Aproveito também para me apresentar na Difusora. Eu sou colunista da co-irmã da Rádio Difusora, Band News Difusora, sou colunista de política e nós estamos aqui no horário do programa André Anzuarteg, fazendo esse nosso compromisso público de levar o acesso à informação para os nossos ouvintes. Bom, eu e o meio político sabemos que o Luciano Bivar é o presidente do União Brasil, uma das principais potências políticas partidárias deste ano da eleição. É o partido do governador do estado do Amazonas. Nós sabemos que no meio político também o senhor vem de um partido que levou a vitória à presidência da República a Bolsonaro, que era o PSL. A União Brasil surge da fusão do PSL com o DEM, né? Paulderney Avelino, um dos quadros históricos aí do DEM, aqui no estado do Amazonas, e também uma liderança nacional. E nós também temos informações de bastidores que colocam o senhor como um empresário, como um milionário, alguém também de muita influência nessas costuras todas políticas nacionais, requisitado para buscar convergências. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse a este eleitor, a este ouvinte do estado do Amazonas. Quem é Luciano Bivar? Rosiane, primeiro que tudo, eu me considero um político, tá? Porque embora eu sou egresso da iniciativa privada, mas a minha vida toda foi tentando emprestar alguma coisa do que a gente experimenta e aprende na planície, da livre empresa, da livre iniciativa, trazer para o Estado. Então, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, aliás, eu acho que eu sou advogado, porque eu tenho OAB, né? Então, entrei numa companhia de seguros como advogado e depois passei para a parte administrativa e até hoje não saí mais adiante, realmente deixei a empresa, né? Cheguei a ser presidente da companhia e depois de um certo momento o pessoal que não presta mais bota para o conselho de administração. Aí foi quando eu me dedico mais agora à política e faço da política, sinceramente, um sacerdócio. E como represento o maior partido do país, que é a União Brasil, e a formação dos dois grandes partidos, o DEM e o PSL, hoje a gente tem como um sustentáculo para reforçar as instituições democráticas do nosso país. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, e eu tenho certeza que teremos boas propostas para a gente modificar esse estado real de coisas que hoje vive a sociedade brasileira com essa enorme desigualdade. Isso é o que se propõe hoje União Brasil. Eu esqueci de acrescentar, eu sou deputado federal pelo estado de Pernambuco. O senhor é de Pernambuco também? Sou deputado federal pelo estado de Pernambuco. É meu terceiro mandato, e embora não foi seguidamente, mas sou ainda deputado federal e acho que represento o meu estado de Pernambuco com todos a dedicação, como empresto também ao meu país, Brasil. Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Olha, a Folha de São Paulo publicou uma matéria hoje que ela fala de um encontro do presidente pré-candidato como senhor à presidência da República, Lula, com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e com outros parlamentares. E nesta reunião ele comentou a respeito da importância de se fazer uma frente mais ampla, unir mais forças para que haja uma vitória de primeiro turno dele, naturalmente.
E ele diz que isso é importante como gesto para evitar qualquer manifestação, qualquer ato que propague as ameaças de ruptura democrática, em função do candidato à reeleição Bolsonaro ter feito, está fazendo sistematicamente algumas ações neste sentido. Então essa foi a fala do ex-presidente Lula, pré-candidato, mas ele pega e cita o senhor, porque diz que ele, para isso, deve buscar conversar com Simone Tebet, do MDB, Gilberto Kassab, do PSD, que já tem conversado, e com o senhor também, Luciano Bivar. O que o senhor atende o Lula, conversa com ele, acha possível uma união para o primeiro turno? Olha, eu não quero ser aqui, transmitir um sentimento de presunçoso, né? Mas eu acho que a nossa meta é estar realmente no segundo turno, pela força do meu partido, que é a União Brasil, né? O ex-presidente Lula está em campanha. É claro que ele quer aglutinar a mais força possível em torno dele, assim como eu também quero. Então isso é natural dentro das conversas políticas e dentro do que se viabiliza hoje todos os meios de comunicação. Então nós temos uma forma, um projeto econômico que eu acho que diverge de alguns sentimentos que hoje paira em outros partidos. E eu acho que o União Brasil é uno na sua forma, no projeto que nós temos, na simplificação tributária, que vai ensejar o imposto único. E estamos fazendo uma pré-campanha, né? Porque institucionalmente a gente ainda não pode fazer a campanha declaradamente. Mas a gente tem, por exemplo, a benevolência hoje aqui da Rádio Difusora do Amazonas, dá esse espaço e a gente procurar levar ao público a nossa mensagem. Eu só queria aproveitar, Rosiane. Paulderney Avelino também está aqui, o ex-deputado federal, ex-secretário de Educação. Paulderney Avelino também está aqui, você pode complementar. Só queria fazer aqui um parêntese para dizer que a candidatura do deputado Bivar à presidência da República nasceu de um manifesto da bancada de deputados federais. Quase 80 deputados federais assinaram o manifesto que foi levado pelo líder da bancada, Elmar Nascimento, para a reunião da Executiva Nacional do partido e, por unanimidade, a Executiva Nacional acatou esse manifesto da bancada federal para fazer do deputado Luciano Bivar o candidato a presidente da República do União Brasil. Eu acho que isso que o nosso amigo Paulderney está falando tem muito a ver de que o União Brasil é o único partido que tem realmente uma unidade com relação à pré-candidatura da presidência. Outros partidos não têm essa unidade, exceto realmente, talvez, o partido da esquerda, né? Mas todos os outros partidos não há essa unicidade que tem hoje a União Brasil. Então nós estamos muito convictos, a nossa bancada e a nossa comissão executiva, que chamamos de Conselho Instituidor. Então eu endosso exatamente isso que o Paulderney falou e a gente está muito tranquilo e certo de que temos luz própria para ter uma bela candidatura independente de qualquer coligação. Você acha possível a conversa com Lula? Vai procurar o senhor para conversar, ele disse. Eu gostaria que também ele conversasse comigo, quem sabe, eu não estou querendo fazer aqui, mas eu acho que todos nós somos parlamentares, nós temos que conversar com todos. Então a manifestação dele eu entendo perfeitamente, não tem nada de agressivo, mas o contrário também é verdadeiro. Então quanto mais aglutinarmos, melhor. Ontem mesmo, o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Leite, declarou apoio à nossa candidatura, né? O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, também declarou apoio à nossa candidatura. O ex-ministro Henrique Mandetta também declarou apoio à nossa candidatura, certo? O ex-ministro Mendonça Filho, também, que é do nosso partido, também declara apoio. O ex-ministro Sérgio Moro declarou apoio. O ex-ministro Henrique Meirelles também declarou apoio. Então, eu acho que dos partidos que tem aí, nós é que temos
um apoio mais substantivo. Eu acho que é a União Brasil. Certo. Deputado, o senhor acompanha naturalmente as manifestações do presidente Bolsonaro. Dia sim, dia não, é prática dele acenar com a possibilidade de ruptura institucional, né? Faz críticas à independência, do funcionamento dos poderes da República. O senhor conviveu com ele, né? Como membro do seu partido, o seu partido acolheu, né? E lançou o nome do presidente Bolsonaro e ele venceu em 2018. Então, eu queria saber como é que o senhor avalia toda essa tensão que o país vive neste momento. Rosiane, é claro, todo brasileiro hoje tem preocupação, porque todos nós somos democráticos, tá certo? E essas fustigações que são feitas recorrentemente pelo governo, pelo atual presidente, a nossas instituições, a nossa democracia, isso é preocupante, não deixa de ser preocupante. Uma das razões que surgiu essa nova força em conjunto, democratas e PSL, foi para fortalecer as instituições democráticas desse país. Não é à toa que nós tivemos o despreendimento, tá certo? Todos os líderes do Democratas, como está aqui um grande líder, que é o Paulo Derney, e os líderes do PSL, para que a gente fizesse essa fusão, para criar uma musculatura, para combater qualquer arrobo, qualquer soluço que venha arranhar a nossa democracia. Certo. Eu queria também ouvir a sua opinião sobre esse momento que a gente vê se deflagrar em várias manifestações, ataques às pessoas por posições políticas, ideológicas, partidárias. Infelizmente, o último registro em relação ao assassinato, né? De uma liderança petista lá em Foz do Iguaçu. Como é que o senhor vê essa questão da violência política neste momento, dessa pré-campanha, no momento que há a aceleração da campanha e que há uma tendência de os ânimos ainda aflorarem mais? Isso é inadmissível, né? Nós repudiamos, o União Brasil como partido fez uma nota muito dura contra essa violência, e eu particularmente entrei ontem com um projeto de lei já, pedindo que esses crimes de intolerância política, tá certo, fossem equiparados a crime de terrorismo. Isso foi protocolado ontem na Câmara Federal, e para que esses crimes sejam realmente penalizados com uma pena semelhante a terrorismo. A intolerância política não é aceitável hoje. A gente tem que incentivar a convivência entre os diferentes, a convivência entre os ideológicos, mas nunca de maneira bárbara, tá certo? E não civilizada que está acontecendo. Mas tudo isso é incentivado por alguma coisa insana que está hoje regendo o nosso país. Agora, tem a questão da intolerância política, isso não é aceitável em qualquer momento. A violência também não é aceitável em qualquer momento, mas a gente tem um contexto da eleição. E tudo que se fez e tudo que ainda se caminha, né, para esse país ter de fato uma eleição democrática, garantia de um voto livre das consciências das pessoas. E como é que o senhor imagina que isso tenha uma influência ou não tenha uma influência nessa escolha, nessa decisão de ir votar ou de não ir votar? Como é que esse contexto de violência política se configura neste momento, na sua avaliação? Olha, se dependesse do meu raciocínio, eu acho que cada vez mais que você ameaça a democracia, mais vontade dá para você ir votar. Para você mudar esse estado real de coisas. Você não pode permitir que isso aconteça. A gente não está aqui num país medieval. Não estamos aqui num país onde a lei não seja respeitada. Eu acho que quando não se respeita o Estado de Direito, quando não se respeita as instituições, você é o negacionismo do direito. Então, daí é a barbárie. Então, nós não podemos permitir isso. Nós, brasileiros, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Estamos num momento muito delicado da nossa República. E mais do que nunca, precisamos que todos realmente vá à urna para protestar uma eventual distorção da nossa democracia. Muito bem, a gente ainda falando dessa questão eleitoral, a gente percebe na sua agenda nacional, o senhor está circulando em vários estados, buscando apoio, inclusive de governadores que não são do seu partido e tendo êxito, né? E em muitos casos aí a imprensa nacional toda está divulgando essa sua busca de convergência. Aqui no estado do Amazonas, que a União Brasil tem o governador do estado,
Wilson Lima, ele tem declarado de público a todo momento que é Bolsonaro, né? Que quer ser o palanque do Bolsonaro. Como é que se administra essas questões no União Brasil? Olha, o União Brasil nasceu agora, é um partido que tem como sua meta também a temperança, a resiliência e a racionalidade. Não estava no nosso script, eu estou aqui com o líder do União Brasil, e ele sabe que não estava no nosso script, a gente tem uma candidatura própria, a gente queria apoiar um candidato, aglutinar candidatos que efetivamente fossem contra essas fustigações que faziam o Estado de Direito. Naturalmente, nós retardamos esse processo. Então, é claro que alguns governadores que são do União Brasil tinham feito algumas coligações, alguns acertos, e nós respeitamos isso, tá certo? Porque sentimos que os outros partidos que estavam conosco não iam chegar a lugar nenhum. E o União Brasil, do tamanho que ele está, jamais se furtaria a apresentar uma proposta ao país. Então, por isso, os acertos pretéritos que foram feitos por alguns membros do União Brasil, nós respeitamos e entendemos, mas eu tenho certeza que no final de um processo eleitoral estaremos todos juntos. Não tem, durante um ato de campanha, se houver durante o ato de campanha, não tem problema nenhum que o governador suba no palanque do presidente Bolsonaro e não suba no seu. Não, isso é uma decisão muito pessoal do governador, tá certo? Nosso relacionamento com o governador é o melhor possível. Quando ele veio para a União, sabendo que a União Brasil é um partido que comunga com a lealdade, com a retidão, com os compromissos assumidos. Ele é um membro do partido. Hoje, inclusive, me convidou gentilmente, vou jantar no Palácio com ele ou na residência dele. Isso minha assessoria está me dizendo. Isso são gestos que funcionam muito. Porque nosso partido, antes de ter uma sigla chamada União, é um partido humano, um partido racional e um partido que preserva, antes de tudo, os comprometimentos pretéritos. Muito bem, eu vou perguntar do senhor agora um assunto que é de total interesse do estado do Amazonas, de Manaus também, e que o deputado Claudernei tem amplo conhecimento também, que é a Zona Franca de Manaus. A propósito, ontem saiu na mídia nacional que uma das propostas da sua campanha é o imposto único, um assunto que é temido, né, em relação aos interesses da Zona Franca de Manaus, como ele vai ser apresentado e os riscos para as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa proposta e também como se houver a necessidade ou não, se o senhor não acha necessário, manter as vantagens comparativas deste modelo que sustenta o estado do Amazonas. Rosiane, é muito bom você me dar essa oportunidade de responder isso, porque o que é que nós queremos fazer, o Brasil como um todo, é desburocratizar, destravar e acabar com esse manicômio tributário que a gente tem aí. Então, a nossa simplificação tributária vem contra esse manicômio tributário. Vamos substituir 11 impostos federais por um único imposto, que é um imposto único. E você vai me dizer, é a soma desses 11 impostos? Não, não é a soma desses 11 impostos. A gente apenas está aumentando a base tributária para ter um imposto muito menor, numa alíquota de 1,80. 1,79 é 1,80. E vai isentar quem ganha até 5 salário mínimo, não ter qualquer desconto na sua folha, quer seja recolhimento da Previdência Social e quer seja de imposto de renda. Mas nós não estamos vendendo aqui ilusão. A gente simplesmente, com a dádiva da modernidade, de apresentar para a gente agora um sistema digital, não tem porquê, se você fazer uma reforma tributária, sem tomar em conta, tá certo? Essa modernidade que a vida hoje, que a tecnologia hoje nos oferece. Não podemos fazer uma reforma tributária no sistema analógico, é como você ter 2 aparelhos telefônicos, um analógico e um digital. Você querer fazer isso de forma analógica, com imposto declaratório, não. Então, vamos extinguir os impostos declaratórios e fazer um imposto simplificado, que é o imposto único. Com relação às zonas francas, às zonas especiais, os incentivos que tem, isso é contemplado no nosso projeto de lei. Isso não pode, de maneira nenhuma, a gente prescindir dessas isenções que já tem e que já foram instalados aqui. Uma das proposições de governo é justamente a gente ter a segurança jurídica, é ter a garantia de que qualquer investimento, de que qualquer parceria público-privado tenha certeza que não vai haver turbulência nos acordos feitos, que
qualquer empresa que se instala aqui na Zona Franca de Manaus, antes de tudo, ela quer o quê? Ela quer previsibilidade. E previsibilidade prescinde de segurança jurídica. Então, a gente não pode ter acordos feitos dentro do passado ou dentro do processo econômico, tributário do país, você deixar de lado em cima de qualquer reforma. Então, tudo isso é contemplado no Imposto Único e a Zona Franca de Manaus não sofrerá. Muito pelo contrário, nenhuma redução dos seus incentivos. Muito pelo contrário, como eu estou dizendo. Vai ter incentivo, porque seus funcionários de indústria que hoje recolhem a Previdência Social, essa estará embutida nessa alíquota, que não vai ser mais permitido, mesmo as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, que se recolha esse INSS, porque esse INSS está embutido no Imposto Único. É um benefício também muito grande para a Zona Franca de Manaus, o nosso projeto de Imposto Único. O senhor tem opinião formada a respeito do tratamento que o governo federal, o governo Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deram em relação à Zona Franca de Manaus? Não, acho que o Paulo Guedes, ele é mais um aritmético, tá certo? Do que ele não tem nenhum Ministério de Planejamento, ele não respeita as previsibilidades, a segurança jurídica, e a todo momento está causando coisas realmente estapafúrdias que vem criar problema às zonas de economias especiais e todo o processo brasileiro. Nós estamos muito preocupados com isso. Eu tenho convicção de que com o novo governo, com a nova reforma, a Zona Franca de Manaus continuará sendo um polo de desenvolvimento do país. O senhor acha que é uma falta de ver o país de uma forma mais integral, as suas diferenças regionais, as suas necessidades de desenvolvimento regional também? Também. Você observa, Rosiane, por exemplo, a gente não tem um Ministério do Planejamento. Um dos projetos nossos é recrudescer o Ministério do Planejamento. Você não pode ter um Ministério de Economia que não saiba exatamente onde você vai aplicar seus recursos, né? Esses 16 bilhões que foi aprovado na LDO para ser gerido pelo Congresso Nacional, eu acho que isso tem que passar por um planejamento. Não pode ficar à mercê, tá certo, de determinadas correntes políticas que estão no poder beneficiar A, B ou C. Então, tudo isso nós temos que rever. Quando nós apostamos nesse governo que está instalado, acreditamos que tudo isso ia ser revisto. Muito pelo contrário, foi agravado e foi deixado para trás o que era de mais importante: a saúde e a nossa estabilidade fiscal, presente e futuro. Tudo isso hoje foi furado. Muito bem, olha, nas minhas contas, a gente tem cerca de 10 minutinhos aqui. Eu queria aproveitar a sua presença para falar um pouquinho sobre os problemas, principais problemáticas da nossa região, que hoje são pautas internacionais. E eu queria começar pela questão da fronteira, que ela se tornou, de certa maneira, muito visível, a fragilidade das fronteiras, com o contexto do crime, dos brutais assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O que o senhor acha necessário para a proteção das fronteiras diante de todas essas coisas que vieram à tona, né, das rotas do tráfico, da influência, da ausência do Estado ou da presença precária do Estado nestas regiões? Estou me referindo aqui, o nosso ouvinte sabe, ao crime que aconteceu ali na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, que é no oeste do Amazonas. É lamentável e muito ruim para a nossa imagem na comunidade internacional. Mas eu acho que tem que se aproveitar, sim, bem a tecnologia, de maneira eficaz, para que a gente proteja toda a Amazônia, todo o nosso processo. Para isso, temos até um projeto que estamos fazendo dentro do nosso plano de governo, que é revigorar a FUNAI, né? Ter a FUNAI como um órgão não só para preservar a cultura indígena, mas um órgão também que sirva também em algum momento de fiscalização, recolocando a FUNAI com mais poder e usando também as comunidades indígenas que tem em todo o nosso Amazônia Legal, que seja protegida e que aproveite essas comunidades indígenas, que seja nosso parceiro. Não só a FUNAI restabelecer uma sociabilidade cada vez melhor dos nossos indígenas, como também as comunidades indígenas nos proteger de acordo com
postos de observação. Não se admite hoje um vale do Javali, que você tem aí, que é maior do que é maior do que a Áustria, ou do tamanho da Áustria, quase 285 mil quilômetros quadrados, tá certo? E você tem 4 postos de vigilância. Então, isso é inadmissível. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado para evitar que haja um desequilíbrio ambiental e isso comprometa não só o Brasil, não só o nosso país, como o resto do mundo. E acho que é uma das metas principais que no nosso plano de governo irá contemplar. Todas essas violências que a gente está observando nas terras indígenas, assassinatos dos indígenas e também de quem os protege e uma série de outras questões que viraram matérias internacionais de repercussão em relação a essa região, elas trazem também à tona a desestrutura desses órgãos, ICMBio, da FUNAI, como o senhor citou, e os próprios funcionários trazendo dossiê, dizendo de ameaças, assédio que sofre quem está atuando de acordo com a lei, o que a lei exige dele como funcionário público. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação e também um assunto muito delicado, muito específico e pouco tratado, inclusive por presidenciáveis, a respeito dos indígenas isolados. Há uma série de áreas em que há demarcação e outras não demarcadas, inclusive no estado do Amazonas, em que há presença de indígenas isolados, ou há vestígios deles, áreas que são de conflito e que essas pessoas hoje correm risco de morte. Como é que o senhor vê essas duas questões? Sobre a situação dos assédios aos funcionários e sobre a violência contra os isolados, que são, o senhor sabe, são indígenas que optam pelo não contato. Eles não querem contato com ninguém, querem viver só na floresta e o Estado precisa protegê-los. Isso como eu falei há pouco, eu acho, primeiro que tudo, você tem que realocar a FUNAI, sair do Ministério da Justiça para ir para o Ministério do Meio Ambiente. Mas dá também, dentro desse projeto, dentro do meio ambiente, poderes coercitivos que a FUNAI acione diretamente a nossa segurança pública nacional, a nossa integração, a nossa infraestrutura política e de segurança pública, para que essas coisas sejam coibidas. A gente pode aproveitar perfeitamente essas comunidades isoladas ou não, que seja levantado isso e que a gente as proteja, não só a sua cultura, mas também traga ela um pouco para a sociabilidade. Eu acho que isso é um projeto definido. A Amazônia hoje está esse assassinato que aconteceu desses dois britânicos, de um britânico e de um indigenista brasileiro, isso serve de alerta para que a gente possa fazer isso. Lamentável que tenha acontecido, mas o Brasil tem que ter sensibilidade de ver que realmente a Amazônia está uma terra de ninguém. E eu não vejo por que o governo não tomar as providências devidas que tem que tomar. Então, nesse processo, a gente contempla todo esse fato para que não se repita essas coisas e comprometa a gente para o mundo inteiro como tolerante, tá certo? Esses agravos, ou melhor dizendo, essas ameaças que se faz ao nosso meio ambiente. Eu só não entendi direito o que o senhor quis dizer com trazer para a nossa sociabilidade, são os isolados? Eu acho que você tem que preservar também, tá certo? A cultura dos isolados, mas dentro de um processo civilizatório, é natural que essas pessoas também tenham que ter assistência. Isso é uma questão não só de ONG, mas são brasileiros como nós. Se hoje eles são realmente inimputáveis, temos que entender realmente a sua cultura, respeitar a sua cultura, mas a gente também não pode deixar a própria sorte para viver como animais. Eu devo fazer um reparo que isso é uma questão que é trazida como editorial daqui da Band News Difusora, da Rádio Difusora também, do nosso compromisso jornalístico, e a sua fala, ela não condiz de acordo com o histórico da política indigenista do país, ela não está condizente também com os acordos internacionais em relação às obrigações do Estado de respeitar, não tem a ver com não imputabilidade dos indígenas, tem a ver com decisões deles em relação ao não contato e a obrigação garantida pela Constituição, pela OIT, por uma série de acordos internacionais que o Brasil é signatário de respeito a essas decisões. Por isso essa dúvida. Eu imagino que o senhor
ainda vá, claro, se debruçar um pouco mais a respeito dessas questões para emitir novamente sua opinião. Mas, Rosiane, deixa eu te falar, eu acho que isso que defende realmente a Band News e toda a comunidade internacional, a gente entende perfeitamente. Mas eu acho que um país, um estado, são brasileiros e a gente tem que assistir. A gente não pode deixar que o índice de mortalidade dessas comunidades chegue a 80%. Tá certo? Isso não tem a ver com desassistência, são coisas diferentes. Exatamente. Eu estou aqui percebendo que o senhor ainda não tem o dado suficiente, mas eu espero que seja isso e que o senhor possa ter uma opinião de responsabilidade em relação a essas populações isoladas. Bom, eu acho que a gente não sei se eu quero acrescentar mais uma coisa, mas a gente queria só pegar mais a sua opinião também sobre marco temporal e sobre mineração na Amazônia. Qual é a sua opinião a esse respeito? Eu acho que a mineração da Amazônia, você não pode ter hoje, o que eu sinto, o que a gente tem falado a todo momento, nós temos que ter esse marco temporal dentro de processos absolutamente positivos. Nosso plano de governo contempla todo esse assunto. Eu tenho absoluta convicção que dentro da proteção da Amazônia, tudo isso vai ser contemplado. Eu estou com 2 ou 3 indigenistas, tá certo? Discutindo esse plano da Amazônia e dentro das minhas convicções, como eu apresentei agora aqui também. Eu acho que você tem que sempre dar assistência, mesmo que seja comunidades indígenas isoladas, tá certo? Primitivas até, mas como brasileiro, eu acho que a gente tem que olhar para isso com certo carinho. Muito bem. O deputado Valderney também aqui presente, quer falar um pouquinho? Eu queria só acrescentar na fala do nosso presidente e dizer que essa é uma questão que vem trazendo muito debate. Essa questão do marco temporal é uma questão onde o próprio Supremo Tribunal Federal poderá se manifestar em razão de uma intervenção ou proposta que o governo federal vem fazendo. Nós entendemos, eu particularmente entendo como oriundo aqui desta região e entendendo que nós precisamos ter todo o respeito a essas populações, buscar não defender uma tese de marco temporal. As populações indígenas, elas estão na terra delas e nós precisamos respeitar esse princípio. Obviamente, o programa de governo do nosso presidente do partido e pré-candidato a presidente da República vai preparar e vai discutir muito essa questão para que possa ter no seu programa de governo uma proposta que venha atender essas comunidades, esses povos indígenas e também atender a uma política aqui do Brasil em respeito a essas populações. Muito bom. Valderney Avelino, deputado federal pelo Amazonas, também deve com certeza dar sua contribuição na construção desse planejamento, desse programa, não é isso? Bom, eu acho que aqui a gente cumpriu o horário que foi acertado com a assessoria de comunicação. Luciano Bivar participa hoje às 18 horas lá no Teatro Manauara do lançamento do União Brasil Mulher aqui no Amazonas com a senadora Soraya, que foi um grande destaque na CPI da Covid, também atuante em relação às coisas que ocorreram aqui no estado do Amazonas. E eu queria dar um espaço para suas considerações finais, agradecendo muito a sua vinda aqui à Rádio Difusora e, claro, deixando o espaço aberto já. A campanha ainda vai começar, nós precisamos ouvir, e aqui é um espaço plural, ouvir todos os lados e saber o que as pessoas que estão disputando os votos aqui no Amazonas querem para a nossa região. Rosiane, eu só queria transmitir ao povo do Amazonas, né, o povo do Brasil de maneira geral, devido ao alcance que tem aqui a Rádio Difusora do Amazonas, dizer que ao brasileiro hoje, ao amazonense, acredite que nós temos uma alternativa diferente do que está posta aí. Não temos nenhum compromisso ou com esquerda ou com direita. Nós temos compromisso com o desenvolvimento, com a administração pública, com a proteção, em diminuir as desigualdades.
União Brasil tem um projeto econômico importante, uma reforma tributária importante, porque nada sem ter uma economia forte, você não pode também fazer suas políticas indigenistas, fazer suas políticas de segurança pública, de saúde e nem de educação. Então a União Brasil tem uma proposta certa, baseada em dados científicos e econômicos e que a gente vai minorar sensivelmente as desigualdades sociais. Então quero dizer que atentem para nosso conteúdo. Eu tenho absoluta convicção que a União Brasil apresentará uma alternativa daqueles que não estão confortáveis, nem com um candidato que está posto aí, nem com o outro. Porque, claro, ambos estão na frente das pesquisas, porque um teve 13 anos no poder e o outro está no poder. Como nós ainda não abriu ainda o horário institucional de propaganda eleitoral, nossa proposta ainda não chegou lá na ponta. Mas tenho certeza que a alternativa virá, e muito saudável e muito salutar para a sociedade brasileira. Muito bem, agradeço também aos ouvintes da Rádio Difusora, e aqui a gente entrevistou o pré-candidato à presidência da República, Luciano Bivar.